A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto, da CPAD, nesse segundo trimestre do ano de 2023, onde estamos estudando a revista que tem por tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Aqui nós estamos estudando já lições riquíssimas. Estudamos já 10 lições, hoje estaremos estudando a lição 11. Até agora nós estudamos, nessas 10 lições, que nós vimos exemplos, casos do Antigo Testamento, né, o último caso que nós vimos na aula passada, o caso ali de Jó, né, a morte dos seus filhos, o luto em família, foi o último caso no Antigo Testamento. Hoje nós estaremos estudando o primeiro caso no Novo Testamento. Essas 3 últimas lições serão de casos aí do Novo Testamento que nós estaremos estudando. E a lição 11, que será estudada hoje, será estudada presencialmente no dia 11 de junho de 2023, nas escolas bíblicas dominical. É o segundo domingo do mês de junho, também é o dia em que é comemorado o Dia do Pastor, né? E a lição ela tem o título Os Prejuízos da Mentira na Família. Né? Nós estaremos estudando, mostrando aqui os prejuízos da mentira, da hipocrisia, do fingimento, as consequências que esses males, esses pecados trazem para a família, quando são praticados no dia a dia dentro do lar. O texto áureo está em Colossenses, capítulo 3, versículo 9, onde Paulo traz ali uma sequência mostrando, né, como é que nós devemos nos portar em sociedade. E aqui Paulo lhe diz: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A mentira, na verdade, ela faz parte da velha natureza, da natureza pecaminosa. Aqueles que já nasceram de novo, eles não vivem no pecado. E a mentira é pecado. Portanto, aqueles que já nasceram de novo e praticam a mentira, têm o costume de mentir para os outros, estes, na verdade, não nasceram de novo. Estes estão ainda na natureza antiga, na natureza pecaminosa, ainda são o velho homem. Então, se nós já nascemos de novo, não devemos ter o hábito de mentir. A verdade prática diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Né? Tem aquelas aparências, né? Entrega ali flores, né? Demonstra, né, algo como se fosse algo bom. Eu já vi muitas pessoas falando: não, mas foi uma mentira para algo bom. Mentira nunca é bom. Mentira nunca vai produzir um bom fruto. Não, mas foi uma mentira para um bem maior. De forma alguma. A mentira, o pecado em geral, ele nunca vai produzir bons frutos. Aqui se aplica novamente a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Se ele planta na corrupção, se ele planta o pecado, ele vai colher corrupção, ele vai colher pecado, ele não vai colher coisa boa, não vai colher nada espiritual. É isso que nós devemos ter em mente. A mentira nunca produz algo bom, algo proveitoso. A leitura bíblica em classe, nós vamos aqui na lição de hoje analisar o caso de Ananias e Safira, né? Mostrar as consequências da prática da mentira dentro do lar. Iremos analisar aqui em especial o caso de Ananias e Safira na comunidade ali da igreja primitiva. E isso está lá em Atos, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, que é a leitura bíblica em classe. Né? Os irmãos fazem a leitura aí. Mas nós vamos analisar, né, o texto aqui em análise vai ser a partir de Atos, no capítulo 4, versículo 32, né? Que é um tal contexto de toda essa história.
Então aqui nós vamos falar inicialmente, né, partindo ali de Atos 4:32, da comunhão que havia na igreja primitiva, da generosidade, do amor que os irmãos tinham uns pelos outros, né, a generosidade que eles tinham uns para com os outros. Isso era algo que foi colocado dentro do coração dos cristãos na igreja primitiva pelo Espírito Santo de Deus, né? Não foi algo que eles já tinham e trouxeram para a igreja, não. Isso foi colocado pelo Espírito Santo de Deus em seus corações. São atributos comunicáveis de Deus que foram colocados dentro dos cristãos na igreja primitiva. E aqui a gente vai, né, ver que o autor no livro de Atos, né, Lucas, o autor do livro de Atos, ele dá destaque aqui em seguida para isso ainda lá no capítulo 4, né, como eu falei, a partir do versículo 32, não vou fazendo a leitura, ele vai dar destaque para a oferta de Barnabé. Né, Barnabé, ele ofertou ali, vendeu uma propriedade sua, e isso acabou despertando, né, uma possível alegria que houve ali no recebimento dessa oferta, um reconhecimento ali pela abnegação de Barnabé ao ofertar aquela quantia de dinheiro, né, da propriedade que ele havia vendido, e isso despertou a cobiça, a inveja em Ananias e Safira, né? E ali a gente vê, provavelmente, o foco deles não era os frutos da generosidade de Barnabé, mas sim o foco deles, o que eles realmente queriam ali naquele momento era o reconhecimento, né, que Barnabé acabou tendo ali, o destaque, né, que Barnabé teve ao ofertar. Então, a gente vai ver que eles venderam então ali a propriedade, que é uma propriedade que eles tinham, né, para poder entregar a oferta e receber ali os aplausos, o reconhecimento, né, ali os parabéns por ter dado aquela oferta, ganhar destaque ali em meio à igreja. Só que o casal ele acabou ali levando apenas uma parte do dinheiro da propriedade, não levou o dinheiro todo, levou uma parte, guardou outra parte, porém eles mentiram, dizendo que haviam entregado tudo ali aos pés dos apóstolos. Então o pecado não estava, a gente vai ver aqui, no fato de eles não terem dado tudo para os apóstolos, mas sim no fato de eles terem mentido para os apóstolos naquele momento. Então o foco está aqui na mentira, na hipocrisia, no fingimento, né? Eles foram hipócritas, eles foram fingidos ali diante dos apóstolos. Então, com relação à mentira, né, que é o foco aqui hoje, na aula passada nós falamos, por exemplo, a respeito da morte, né? Hoje o foco aqui é a mentira. Nós veremos que há uma batalha, né, entre a verdade e a mentira. Satanás ele tem usado a mentira para afastar o homem de Deus. A gente vê que a mentira ela é uma obra da carne. Cabe então ao homem ele se encher do Espírito para poder se afastar dessa obra da carne. Veremos as consequências da mentira praticada dentro do lar, e é que isso pode ocasionar na família. E também como é que nós podemos nos proteger da mentira, proteger o nosso lar da mentira e dos ataques de Satanás, né? Então, é uma lição muito proveitosa essa de hoje, porque, na verdade, ninguém pode falar que nunca mentiu, né? Se alguém disser que nunca mentiu, já estará mentindo, já estará pecando com isso. Então, a verdade é que a mentira é um pecado que faz parte da natureza adâmica, que faz parte do velho homem, e nós, como nova criatura, nós, como cristãos, seguidores de Cristo,
devemos nos revestir para que possamos fugir da mentira, fugir do pecado. Veja, nós não podemos dizer, eu sou alguém que só trabalha com a verdade, eu não minto. Tem muitas pessoas que falam assim. Eu nunca menti. Você pode ser alguém que não pratica a mentira, mas dizer que nunca mentiu, aí já está mentindo. Porque é algo que nós devemos, na verdade, lutar para não fazer. Nós, como crentes, não devemos praticar a mentira. Não devemos ter prazer em mentir. Não devemos ter a mentira como hábito no nosso dia a dia. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãos, que estão dentro da igreja, ainda não se despuseram da sua velha natureza. Ainda não deixaram de ser uma velha criatura e mantêm o hábito de mentir no seu dia a dia. E não existe, meus irmãos, mentirinha, mentira grande, mentira branca, isso não existe. Mentira é mentira. Se não é verdade, é mentira. E nós não podemos aceitar isso. Se algum irmão comete o pecado da mentira, no mesmo instante ele deve se arrepender desse pecado, desfazer ali aquela mentira, e a única forma de vencer a mentira é com a verdade, contar a verdade, e não voltar mais a praticar esse pecado. É um pecado, e nós devemos fugir disso no nosso dia a dia. Então o texto, meus irmãos, aqui em análise, como eu falei, que a gente vai analisar, ele vai estar a partir do versículo 32 do capítulo 4 de Atos, certo? Então, a gente vê aí, inicialmente, em Atos, no capítulo 4, e no versículo 32, a partir do 32, mostra que havia uma grande comunhão entre os irmãos ali na igreja, né? Por exemplo, aqui o autor diz: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, né? Era uma comunhão. E ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então a gente vê aqui que havia uma grande comunhão entre os irmãos, né? E diante da necessidade financeira de muitos ali que aceitavam, foram muitas pessoas que aceitaram a Cristo ali na igreja primitiva, né? As primeiras pregações, milhares de pessoas aceitavam o Senhor Jesus, e muitas pessoas eram pessoas necessitadas, pessoas que passavam necessidade. E então os demais ali que possuíam propriedades, que possuíam ali herdades, né? Agora, com um sentimento de generosidade, que é como Paulo lhe fala em Atos, no capítulo 20 e no versículo 35, citando, né, algo que o Senhor Jesus havia dito, ele diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, né? Foi algo que o próprio Senhor Jesus falou, como ele diz. Então, isso aqui mostra a generosidade. Era algo que agora estava no coração dos cristãos. E com essa generosidade e também com a voluntariedade, não era nada forçado, eles não foram forçados. Então, com essa voluntariedade, eles vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens e dividiam ali com todos, né? Que é como o autor aqui diz, né? Todas as coisas lhes eram comuns, né? Eles tinham tudo em comum. Não era nada
ah, isso daqui é meu, não é seu, né? Aquele sentimento egoísta. Pelo contrário, era um sentimento de generosidade, né? De pensar no próximo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E essa comunhão, essa generosidade que havia ali na igreja primitiva, que estava no coração daqueles crentes da igreja primitiva, eram frutos do novo nascimento, mostrando ali que eles haviam sido transformados. Havia ali uma mudança de atitude por parte daqueles novos cristãos. E como Paulo fala na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então houve uma transformação. Como Paulo também fala lá em Romanos, no capítulo 12, ele fala que nós devemos nos transformar segundo a renovação do nosso entendimento. E aqueles cristãos que tiveram o seu entendimento renovado pela palavra de Deus, o seu coração foi transformado, foram realmente feitos uma nova criatura. Agora, aquelas pessoas que antes eram egoístas, que guardavam só para si, eles agora são generosos. Aquelas pessoas que antes diziam, mas isso aqui é meu, não é seu, agora eles compartilham e dizem, não, isso não é meu, isso aqui é nosso. Então ali havia realmente uma comunhão muito grande devido ao relacionamento que essas pessoas tinham fortemente ali com Deus. E essas atitudes, é bom a gente ressaltar, né? Elas não têm nada a ver com a falsa generosidade apregoada aí pelo comunismo, né? Na verdade, o comunismo ele promete uma sociedade igualitária, onde há ali comunhão, onde há generosidade. Só que se a gente olhar a igreja primitiva, na igreja primitiva, a base para essas ações de generosidade, para a comunhão, era o amor de Deus semeado no coração daqueles cristãos, daqueles novos convertidos. Então veja que ali era o fruto do Espírito que moldava o caráter do crente para ser conforme o caráter de Deus. Então eram pessoas que estavam agindo com ações de Deus, do próprio Deus, os atributos comunicáveis do Senhor. Então ali a gente vê, na verdade, que tudo aquilo era fruto do amor de Deus semeado no coração daquelas pessoas. Enquanto que no comunismo, a base é o quê? É mentira, é o ódio, principalmente o ódio contra Deus. Então a gente vê, na verdade, que esse sistema é um sistema idealizado ali por Satanás. Então devemos ter muito cuidado, não confundir, porque muitos se aproveitam desse texto aqui e dizem, na Bíblia, ali está mostrando que o comunismo, ele é, na verdade, um sistema adotado pela igreja primitiva. De forma alguma. De modo algum. O sistema ali, na verdade, do comunismo é um sistema falso. É um sistema mentiroso. A base é a mentira. Devemos tomar muito cuidado com isso, né? As próximas lições, no próximo período, no próximo trimestre, né? Nós estudaremos ali mais um trimestre apologético, né? Onde veremos lições que tratarão a respeito de temas apologéticos, defesa da nossa fé, como nós já estudamos no ano passado, e é um assunto recorrente, é um assunto que, na verdade, tem que estar presente no nosso dia a dia, não somente numa escola dominical, mas os irmãos, se possível, façam aí em suas igrejas também seminários, faz uma reunião ali com os jovens, principalmente, para mostrar o perigo das ideologias pós-modernistas. Devemos ter muito cuidado, meus irmãos. Isso tem entrado com força em nossas igrejas.
e a gente deve estar atento para o perigo dessas armadilhas de Satanás. Ele tem arquitetado ali, né, como Paulo fala, tem as artimanhas de Satanás, elas têm sido preparadas e nós devemos estar revestidos da armadura de Deus para que possamos suportar todas essas afrontas. Não é Deus que precisa ser defendido. Quando falamos de apologética da fé, falamos que nós é quem necessitamos ser defendidos. E Deus, ele nos fornece o armamento necessário, a armadura necessária para que possamos suportar os ataques do inimigo. Então, nesse clima aí de comunhão, de generosidade na igreja primitiva, Barnabé, um dos cristãos ali, mais à frente a gente vai ver, foi aquele que juntamente com Paulo saíram fazendo aí a obra missionária, na primeira viagem missionária de Paulo. Ele vendeu uma propriedade que ele tinha, aparentemente era um homem que tinha muitos bens, e depositou o valor daquela propriedade ali nos pés dos apóstolos. Né? A gente vê aqui nos versículos 36 e 37. E isso possivelmente foi recebido ali com muita alegria, né, pelos irmãos, para atender as necessidades que havia ali no dia a dia, e despertou ali possivelmente a admiração ali nos cristãos, né? Um reconhecimento pela atitude de Barnabé, né? Pela sua atitude ali altruísta, né? Barnabé estava tomando uma atitude altruísta. E diante ali do exemplo de Barnabé, a gente vê que aqui o autor continua o texto, né? Dá continuidade aqui a esse relato, né? E mostra um exemplo adverso ao de Barnabé e aos dos demais cristãos, porque ele começa no capítulo 5 e no versículo 1 com a palavra mas, dando uma ideia de adversidade, ou seja, agora vou falar de algo que é contrário ao que eu estava falando anteriormente. Não parece inicialmente que isso iria acontecer, mas ele mostra que Ananias e Safira, movidos ali pela inveja, pela cobiça, desejaram ali o reconhecimento, né, o prestígio que Barnabé recebeu ali pela sua abnegação. Não parecer, aqui se não houvesse o mas, né, se houvesse, por exemplo, um né, e um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Veja, se aqui não tivesse o mas, né, dando essa ideia de adversidade, para mostrar que aqui a atitude que eles tomaram foi oposta às atitudes que os demais cristãos e Barnabé tiveram, a gente iria pensar que seria mais um caso de irmãos que tomaram a atitude de vender a sua propriedade e depositar ali aos pés dos apóstolos para ajudar os necessitados. Mas não. Aqui a gente vê que é algo adverso. E o que foi, então, que eles fizeram? Né? Aqui a gente vê que o problema do casal, o problema ali é que eles não admiravam Barnabé e tinham ele como um exemplo a ser seguido. Se eles admirassem Barnabé, não, vou fazer o mesmo que Barnabé fez, porque eu achei uma atitude bonita, eu quero colher os mesmos frutos que ele colheu e eu vou seguir o exemplo dele. Mas eles foram motivados, foram movidos pelo sentimento de inveja. Ou seja, eles queriam ali o que Barnabé tinha, mas não estavam dispostos a ter o mesmo esforço, sacrificar-se da mesma forma que Barnabé. Isso quando a gente não vê isso dentro da nossa igreja. Irmãos que olham para os outros e acham que aquilo ali é fácil, que o outro está fazendo. Se fosse eu também iria ter isso daí. Mas não está disposto a passar pelo que o irmão passa para colher aqueles frutos. Então veja que ali eles não tinham Barnabé como modelo, eles não queriam fazer a mesma coisa que Barnabé,
estava fazendo. Então a gente vê aqui, na verdade, que eles eram avarentos. E nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que a avareza, o amor ao dinheiro, o apego aos bens materiais, é a raiz de todos os males. Veja, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso foi o mal ali em Ananias e Safira. Eles eram avarentos. E o que foi que eles fizeram? Retiveram ali parte do dinheiro da propriedade vendida, como diz aqui no versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então o casal ali, provavelmente, eles estavam planejando, né, dar uma parte do dinheiro para obter o reconhecimento por ter dado tudo, né, como se eles tivessem dado tudo ali para os apóstolos. A gente deu tudo aqui que nós temos para vocês. Agora batam palmas para nós. Nos coloquem aqui no pedestal. Era isso que eles estavam querendo. Então, o plano deles era dar essa parte e guardar ali a outra parte para poder depois desfrutar em particular. O que demonstra até, também aqui a gente pode analisar, como uma falta de fé por parte de Ananias e Safira. Eles pensaram, esse negócio está dando certo agora, as pessoas estão ali aceitando, vamos dar uma parte, mas vai que não dê certo depois. Vai que dê para trás. Então o que a gente vai fazer? Vamos guardar aqui, que mais à frente a gente pode precisar. Então eles não tiveram fé de que Deus, da mesma forma como manteve aqueles outros ali que estavam ajudando, poderia também manter a vida deles ali. Então, faltou fé ali para Ananias e Safira, né? Então, a gente pode analisar pelo lado de que eles foram avarentos, de que eles não tinham fé suficiente para depositar aquela quantia aos pés dos apóstolos, e também com isso eles demonstraram ali ser hipócritas, né? Hipócrita, que no sentido literal da palavra significa ator. Ou seja, eles mostraram ser algo que eles não eram na realidade. Então, eles mostraram ali que eles eram como Barnabé, mas eles não eram como Barnabé, na verdade. Ou seja, eles não estavam dispostos a entregar tudo aquilo que eles haviam vendido. Mas eles queriam o reconhecimento como se houvessem dado tudo. E nós vemos na Bíblia, lá no Sermão do Monte, por exemplo, que o Senhor Jesus, ele foi contra, de forma veemente, a hipocrisia praticada pelas pessoas, né? A hipocrisia é um pecado porque está relacionado à mentira. Quem é hipócrita ou finge algo é alguém que mente. Então, a mentira, ela é um pecado. Então, o pecado cometido pelo casal, por Ananias e Safira, claramente aqui não foi de não ter dado todo o valor. Veja, o pecado deles não foi esse. Talvez alguém aqui que queira se aproveitar se aproveitar da fé dos irmãos, utilize um texto desse aqui para arrancar dinheiro da igreja. A gente sabe que, infelizmente, tem muitas pessoas que se aproveitam da fé dos outros. Não tem nenhum temor a Deus ou à sua palavra. São pessoas avarentas, muito pelo contrário. Então a gente vê aqui que, infelizmente, as pessoas se aproveitam da fé dos outros e utilizam esse texto para mostrar que se alguém for dar uma oferta tem que dar tudo. Não, de forma alguma. Aqui não foi o erro deles, não foi o fato de ter dado tudo. Foi de ter mentido a respeito do que estava entregando. Eles estavam dizendo que estavam entregando tudo, mas não estavam, né? Então aqui a gente vê nos versículos 3 e 4, que o apóstolo Pedro diz assim, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aí vem o versículo 4,
que é o que deve explicar aqui para os irmãos, né, o porquê que eles não pecaram por não ter dado tudo. Olha o que Pedro diz. Guardando-a, não ficava para ti? Ou seja, ele tinha essa opção. Ele não foi obrigado por ninguém a vender a sua propriedade para entregar, não. Se ele quisesse guardar, ficava para ele, acabou. E vendida, não estava em teu poder, ou seja, o dinheiro não era todo seu. Você podia ficar com os 100%. Porque formaste este desígnio em teu coração. Ou seja, por que você arquitetou esse plano mentiroso, diabólico? Por que você fez isso? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Você vê aqui algo realmente, né, mostrando o que foi o pecado aqui de Ananias e Safira. Não foi de não ter dado todo o dinheiro, foi de ter mentido, foi de ter arquitetado esse plano mentiroso, né? Então, essa mentira arquitetada aí pelo casal, ela teve uma grave consequência, né? Como está aqui no versículo 5 e no versículo 10, eles acabaram ali morrendo, né? Foram mortos pela mentira, né? E isso serviu de ensinamento para a igreja compreender a santidade do Senhor. Como está aqui no versículo 11, diz, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas, né? Versículo 11. Então aqui a gente vê que a mentira, ela não poderia ter lugar no meio do povo de Deus. Porque se a mentira, ela permanecesse dentro, ali no meio do povo de Deus, iria acabar com a comunhão. A comunhão, o amor de uns pelos outros, não pode ser com mentira, com fingimento. É como Paulo fala em Romanos 12, 9. O amor seja sem fingimento, sem hipocrisia, sem falsidade, sem mentira. O amor, ele tem que ser verdadeiro. Então não tem como eu amar o próximo mentindo para ele, sendo fingido, sendo hipócrita. É isso que devemos entender. Por isso que a mentira, ela não pode ter lugar no meio do povo de Deus. E a gente sabe, é bem verdade, que nem todos aqueles que se ajuntavam ali à comunidade da igreja primitiva haviam nascido de novo, né? Algo que também acontece hoje, né? Muitas pessoas que fazem parte da igreja, estão ali no meio da igreja, são às vezes até batizados nas águas, são membros, têm lá a sua carteirinha, mas não nasceram de novo. Não experimentaram um novo nascimento. E aqui o autor até propõe, né, que possivelmente esse foi o caso de Ananias e Safira. Não experimentaram ali o novo nascimento. Outro caso também que a gente vê aqui no Novo Testamento, em Atos mesmo, é o caso de Simão, o mágico. Veja, né, que a gente vê no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 9 até o versículo 23, os irmãos fazem aí a leitura desses versículos, vão ver que Simão, ele creu, né, aceitou ali, estava, né, foi batizado, estava no meio dos irmãos, viu ali os apóstolos impondo as mãos e aquelas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, e ali ele queria comprar aquele dom. E aí Pedro vai, né, a gente vê aqui, diz para ele, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende depois desta tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então você veja, estava na igreja, estava ali acompanhando os apóstolos, mas não havia ainda nascido de novo. Não havia ainda compreendido o que realmente era o reino de Deus. E o reino de Deus não é algo que se compra. Não é algo que você consegue através de bajulações, de enganos, de mentira, de forma alguma.
O reino de Deus é verdade. O reino de Deus é amor. E Simão não havia entendido isso. Apesar de estar ali, era batizado, era membro da igreja, tinha lá, conjecturando aqui, né, tinha lá a sua carteirinha de membro. Mas não havia nascido de novo ainda. Isso acontece bastante, meus irmãos, em nossos dias ainda. Por outro lado, a gente pode ver aqui também, analisar que esse casal ele pode ter experimentado a conversão, o novo nascimento, mas não atentaram ali para a possibilidade de queda e acabaram se desviando da palavra de Deus e dando lugar ao inimigo. Porque, veja, Paulo, quando fala aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, aos Efésios, ele diz, não deis lugar ao diabo. Ali Paulo está falando para os crentes. Então, há a possibilidade dos cristãos darem lugar ao inimigo. Então, veja, eles podem ter ali dado lugar ao inimigo naquele momento. Por isso que nós devemos estar sempre vigilantes, atentos. É como Pedro fala lá na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso inimigo, anda a derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então veja, nós devemos estar vigilantes, atentos, para não cair nas armadilhas de inimigo. Pode ter sido também o caso ali de Ananias e Safira. Eles podem ter se convertido de verdade, mas não atentaram para as investidas de Satanás e deixaram a cobiça, a inveja tomar conta dos seus corações e ali mentiram. E aqui a gente vê que a batalha entre a verdade e a mentira é a batalha mais antiga da história, né? É a batalha mais antiga que a gente tem aí conhecimento. E Satanás, como fica claro ali no Evangelho de João, no capítulo 8, e nos versículos 44 e 45, né? Isso aqui bastante conhecido. Jesus diz assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Então veja que aqui Jesus ele deixa claro que o diabo ele é o pai da mentira. Então ele usa a mentira, ele usa algo que lhe é próprio para buscar afastar o homem de Deus. Desde lá do princípio, a gente vê lá no Jardim do Éden, Gênesis, no capítulo 3, nos versículos 1 ao 4, primeiro ele lança dúvida ali para Eva, através da serpente. E depois ele mente, dizendo que se ela comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não morreria. E o que Deus havia dito? Que morreria. A verdade era que morreria. E foi assim que a morte entrou na humanidade. Nós falamos disso até na aula passada. Mas foi lá, ele disse que não morreria, ou seja, mentiu. A mentira é usada pelo inimigo para afastar o homem de Deus. E aqui, no relato de Ananias e Safira, a gente vê que Satanás ele não conseguiu destruir a igreja através das ações externas, né, de armas externas. Então ele resolve atacar a igreja por dentro, internamente. E aí ele semeia o joio no meio do trigo. E aqui nós vemos, vale destacar, né, que o diabo ele não pode entrar na nossa vida se nós não permitirmos. Porque muitas pessoas falam, não, mas eu fiz isso, eu menti, eu fiz algo de errado, mas é culpa do inimigo, é culpa do diabo. E aí fica claro lá em Tiago, no capítulo 4, e no versículo 7, quando ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então,
Aqui nós vemos que Pedro, ele imputa a culpa a Ananias. Ele não coloca a culpa em Satanás, não. A culpa de pecar não é do inimigo. A culpa de pecar é nossa quando nós erramos. Então Pedro, ele julga ali aquela situação e imputa o pecado a Ananias. Isso aqui vai para aquela turminha lá do pessoal do não julgueis, né? Ah, não julgue, você não pode julgar. A Bíblia diz que não pode julgar. Pessoas que nunca nem leram a palavra de Deus. Pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus. E ainda vem querer falar uma dessas. E Pedro ali, julgando, através da reta justiça, ele diz ali para Ananias, né? E até ele pergunta ali para Ananias, no versículo 3, ele diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, né? No capítulo 5, versículo 3 de Atos. Mostrando ali que cabia a Ananias evitar que o diabo enchesse o coração dele com mentira. Então ali a responsabilidade era de Ananias. Mais uma vez, no versículo 4, nós vemos Pedro lhe mostrando a responsabilidade sendo de Ananias por ter pecado. Ele fala: por que formaste este desígnio em teu coração? Ou seja, por que você planejou isso no seu coração? Ali a culpa não era de Satanás. A culpa era do próprio Ananias, que permitiu que Satanás entrasse em sua vida. Não resistiu ao diabo. Então, da próxima vez que você pecar, que você cair, não coloque a culpa em Satanás. A culpa é nossa. É uma mania do homem, isso vem desde lá do Jardim do Éden, lançar a culpa no inimigo, lançar a culpa em outra pessoa, em outro ser. Mas nós devemos estar cientes de que quando pecamos contra Deus, a culpa é nossa e as consequências somos nós que vamos arcar. É bem verdade que o inimigo ele está fazendo o papel dele, de tentador. Ele está agindo. No milênio, Satanás vai estar preso. Mas hoje, ele está solto, agindo por aí, buscando a quem possa tragar. E nós devemos estar vigilantes, atentos, sóbrios, resistindo ao inimigo, se sujeitando a Deus, para poder resistir ao inimigo e ele fugir de nós. É a única forma de vencer as tentações do inimigo. E nós devemos estar preparados para isso, para vencê-lo e não pecar contra Deus. E se pecar, a responsabilidade é humana, o que é corroborado também pelo apóstolo Paulo. Ele mostra ali que as obras da carne e a mentira está incluída ali nas obras da carne, apesar de não estar nomeada diretamente, mas obviamente a mentira ela faz parte das obras da carne, né? Quando ele fala e coisas semelhantes a esta, a mentira está obviamente aqui dentro dessas obras da carne, e a única forma de vencer as obras da carne é através do fruto do Espírito. E para ter o fruto do Espírito é necessário andar em Espírito. E isso cabe a cada um buscar. Cabe a cada um ir atrás de andar em Espírito. Então a responsabilidade de vencer a obra da carne é individual, é de cada um. É como Paulo diz, Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, ele diz: digo, porém, andar em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo da carne. E a mentira faz parte disso. A inveja também, como nós falamos aqui hoje. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a carne às vezes tem vontade de pecar, mas se nós estivermos em Espírito, não vamos praticar as obras da carne. Então é necessário andar em Espírito.
é que aplicando, né, nas famílias, quando se permite que a mentira, o fingimento, a hipocrisia, eles entrem dentro do lar e sejam praticados no dia a dia, em nossa casa, e às vezes os pais estão permitindo que isso entre dentro de casa. Quando você mente para o seu filho, você está mostrando para ele, ou muitas das vezes mentindo para outra pessoa e o seu filho vendo aquilo ali, você está mostrando para ele, ensinando para ele a mentir. E ali, aquilo vai sendo praticado, e a gente tem vários casos, vários exemplos disso daí, né? Se a gente fosse contar aqui, iria perder muito tempo, mas com certeza os irmãos sabem de exemplos disso daí, de filhos que veem os seus pais mentindo e aprendem com isso. E as consequências são drásticas. Estas famílias estão fadadas ao fracasso. Então a gente vê aqui que foi o caso de Ananias e Safira, no Novo Testamento, e o autor até traz aqui foi o caso de Acã, lá no Antigo Testamento, onde ele desobedeceu a ordem de Deus, levando ali objetos anátemas, malditos, né, lá em Josué capítulo 7, versículo 1. Ele levou ali, não somente desobedeceu ao Senhor, levando aqueles objetos, mas mentiu, encobriu. E ali a sua família ajudou naquele fingimento, ali naquele engano. Enganou o povo de Israel, né, escondendo ali aqueles objetos, fazendo com que o povo fosse derrotado ali. E tiveram, né, ali foram descobertos, a mentira ela foi descoberta, e o que aconteceu foi que a família de Acã também foi morta, né? Isso mostra que Deus não aceita a mentira no meio do seu povo. Deus não aceitava no Antigo Testamento, Deus não aceita no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Pacto. Isso vale para os nossos dias. Deus não aceita a mentira no meio do seu povo. E muitas das vezes Deus não está operando na igreja ou na sua família, porque a mentira está sendo praticada. E a mentira, meus irmãos, não é algo que vai permanecer, não, porque já tem esse hábito. É pecado. É uma nova criatura. Deixa de lado. Tem que lutar contra. As pessoas às vezes falam a respeito de outros pecados, como homossexualidade, por exemplo, e atacam bastante. Nós sabemos que é pecado, que é algo errado, que é uma imoralidade sexual mostrada claramente na palavra de Deus, mas esquecem de outros pecados que também devem ser combatidos e não devem ser vividos no dia a dia como se fosse algo natural. E a mentira é um deles. E, infelizmente, muitas pessoas estão dentro das igrejas, dizendo-se fazer parte do povo de Deus e praticando a mentira no seu dia a dia, dentro do seu lar, fazendo com que sua família seja prejudicada por causa disso. Devemos combater a mentira, a hipocrisia, o fingimento. E essa lição ela nos mostra, né, as drásticas consequências desses males. Então o que nós devemos fazer para nos livrar disso? Buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Andar na presença do Espírito Santo de Deus. É um pecado, é obra da carne. Só vou conseguir vencer se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Se não tiver, mente e nem sente. Nem liga, nem se importa. Então, devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Se sujeitar a Deus para poder resistir ao inimigo e ele fugir. Devemos estar vigilantes, atentos, para não cair, para evitar que esses males entrem dentro dos nossos lares. Então, aqui na conclusão, o autor ele diz assim: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática.
A Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Portanto, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Né? Esse conselho do autor é maravilhoso. Às vezes as pessoas dizem, eu vou mentir porque é mais fácil, é o caminho mais curto, vou evitar algumas consequências, mas as consequências da mentira sempre serão piores. Às vezes o caminho da verdade é mais longo, mas leva a um lugar melhor. Na próxima lição estaremos estudando a lição por título Criando Filhos Saudáveis. Né? Estaremos vendo aqui a família do Senhor Jesus. Né? Uma lição muito boa. A próxima lição que nós estaremos na lição 12. Nós estamos quase terminando o nosso trimestre. Né? Depois estaremos mostrando aqui para os irmãos também a próxima lição. Já falei até na aula aqui de hoje. Né? Uma lição, uma revista com lições apologéticas. Muito importante para os nossos dias atuais. Né? No ano passado nós já tivemos um assim, e se possível, principalmente no contexto que nós estamos vivendo em nossa sociedade, é necessário que todo ano a gente venha estudando para que isso esteja fixado dentro do coração dos irmãos. Nós vamos aprender cada vez mais e viver corretamente a palavra de Deus. Eu acredito que os irmãos ficaram até aqui conosco, têm gostado desse vídeo, peço que curta, também compartilhe aí com os seus irmãos, com os seus familiares, com os seus amigos, para que eles possam ser edificados na palavra de Deus. Como eu sempre digo, não se esqueça, neste domingo participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.